Salve, salve amigos do All Carros, tudo bom? Eu sou o José Leme e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a nova Ford Maverick. Vocês lembram que a gente já teve um contato com ela, foi um contato parado, mas dessa vez a gente vai poder andar, então vem comigo conferir todos os detalhes. Bem, a Maverick está sendo oferecida no Brasil numa versão única, chamada de Lariat FX4. FX4, na verdade, é um pacote que a Ford oferece nos Estados Unidos, mas no Brasil ela já vai vir incrementada na picape. O que esse pacote traz? Os pneus todo terreno, ganchos na dianteira para reboque e na traseira a preparação também para você rebocar, né? Então ela já vem com a entrada ali pronta para você colocar uma bola de engate. Para isso, a placa teve que ser deslocada para a lateral, para o lado direito do para-choque, porque o reboque fica centralizado. Eu vou mostrar para vocês agora no próximo detalhe aqui. Bem como a dianteira, a traseira aqui da Maverick, onde a gente vê a placa que eu comentei com vocês ali, né, deslocada para a direita, e aqui o engate de suporte na frente, a gente tem também todo o design muito parecido com a F-150 e com a nova Ranger, que ainda não chegou ao Brasil. Então, parte de lanternas, a parte de ver o nome da picape escrita na porta, é uma coisa que faz parte da característica da Ford, e a Maverick não perdeu isso. Falando um pouco sobre equipamentos aqui da Ford Maverick, uma coisa que vai puxar a lembrança de algumas pessoas aí que curtem Ford, são esses números na porta, né, que você pode deixar a chave dentro do carro e programar um código aqui, né, de um código numérico, igual tinha no Fusion da segunda geração, então a gente tem essa possibilidade de fazer isso de novo aqui. A gente tem 6 airbags, controle de tração e estabilidade com função de reboque, né? Como eles pensam na picape para você rebocar outras coisas já, então o controle de tração ele já conta aí com uma funcionalidade, que quando você está com o reboque ativado, ele muda os parâmetros para lidar de uma maneira diferente com a estabilidade do carro e um corpo extra que vai na traseira. A gente tem também a central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, mas por meio de fio, e tem o Ford Connect, né, que permite que por meio de um aplicativo você consiga aí ligar o seu carro à distância, você consiga aí fazer uma série de funcionalidades, até inclusive agendar as revisões do seu carro, tudo pela palma da sua mão. Falando um pouco sobre o interior da Ford Maverick, ela é bem parecida com o do Bronco. Então a gente tem aqui os bancos com esse recorte para aumentar o espaço dos joelhos. Apesar disso, de eles terem feito isso, o espaço é muito bom. Porque como o entre-eixo é muito amplo, a gente tem muito espaço para quem vai na frente e também para as pernas de quem vai aqui atrás. A gente tem também esse tapete de borracha, que ele é feito uma moldura. Então se você sujar, você consegue tirar o tapete de dentro, né, tudo de dentro, sem derrubar a sujeira dentro do carro, porque ele tem uma borda alta. Mas a principal coisa que chama atenção aqui no interior, na parte traseira da Maverick, é essa função aqui, né, que é o Flex Bed. Então, você puxa, levanta, você tem duas áreas aqui embaixo que você pode colocar uma série de coisas. Segundo a Ford, você pode até usar para colocar coisas úmidas, porque não tem risco nenhum de atravessar para o carpete. Então, por exemplo, se você for à praia, você pode colocar uma toalha molhada aqui para não deixar em cima do banco de couro, por exemplo. Como vocês podem perceber, ele tem trava, então é bem fácil de você utilizar, colocar as coisas ou tirar daqui, porque você não precisa se preocupar em segurar o banco. Puxei a trava, ele voltou e travou embaixo no lugar. Bem simples, bem prático, e ainda a gente ganha aí, né, um espaço extra aqui no carro. E a Maverick ela traz também algumas funcionalidades, então é bem interessante de ver como ela tenta ser um pouco mais prática para os usuários. Então, por exemplo, ela não tem, né, um amortecedor de tampa, então, né, se eu soltar, ela cai direto, mas por outro lado a gente consegue aqui trabalhar a abertura da caçamba. Você usa essa trava que tem aqui para soltar e você consegue, por exemplo, colocar aqui em cima. Então, eu fazendo isso dos dois lados, eu reduzo a inclinação de abertura da tampa. E se eu quiser, eu ainda posso tirar daqui e dar uma volta aqui para travar ele e deixar ainda mais para cima. Então, eu pego a trava aqui, puxo
e aí ele fica ainda um pouco mais inclinado. Então você consegue aí trabalhar de diversos modos a abertura da caçamba sem se preocupar, por exemplo, em esconder a placa. Então aqui do jeito que está você consegue colocar, por exemplo, uma moto com a roda inclinada e presa sem esconder a placa, ou seja, sem precisar aí necessariamente usar, né, o extensor de caçamba que ela também tem como um acessório com uma placa secundária. Bem, assim como o Bronco, também a Maverick ela tem aí algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, dos dois lados aqui da tampa, ela tem um abridor de garrafa. Então, se você está curtindo a sua vida ao ar livre, aí fazendo esporte, e você levou, por exemplo, uma garrafa que não seja de plástico, sejamos conscientes, você consegue abrir aqui a garrafa por aqui, por exemplo, uma água, alguma coisa desse tipo. Além disso, obviamente, né, ela tem aí a tração 4x4, né, integral o tempo todo, que vai trabalhando entre a dianteira e a traseira conforme necessário. Falando aqui um pouquinho sobre o motor. O motor é exatamente o mesmo que a gente encontra no Bronco Sport. Então a gente está falando de um 4 cilindros, 2.0 turbo a gasolina. Mas nem por isso ele é totalmente igual. Quando a gente fala do Bronco Sport, a gente está falando de 240 cavalos. Já para a Maverick, a Ford conseguiu uma nova calibragem que permitiu que a potência ficasse em 253 cavalos, que é a potência que o Bronco também entrega nos Estados Unidos. Segundo a marca, foi uma questão de calibragem, não teve exatamente alterações de peças, né, de componentes físicos, mas com uma nova calibragem para a nossa gasolina, eles conseguiram aí entregar esses 13 cavalos a mais de potência do que o Bronco Sport tem. Bem, amigos, agora, né, fazer um pouco da experimentação, passar um pouco das minhas impressões para vocês aí sobre a Maverick. E acho que o principal ponto, acho que a coisa que mais me surpreendeu é o ajuste de carroceria e a estabilidade do carro. O carro nas curvas, tô numa estradinha aqui bastante sinuosa, e o carro ele não fica, né, deitando nas curvas, ele é muito estável, a carroceria não mexe. E mesmo quando você passa de propósito, você escolhe ali um buraco, ali um pedaço do asfalto que você vê que está mais ruim, ele também entrega muito conforto, porque a suspensão faz o trabalho dela de filtrar, de absorver esses impactos, mas de não transferir para dentro dos ocupantes. Então, assim, acho que foi o que mais me chamou a atenção, foi realmente essa parte aí de suspensão aí dentro do carro. Uma qualidade que a gente já tinha percebido também no Bronco é essa parte da direção, tem uma calibragem ideal, né? A direção elétrica, e então assim, conforme você está na estrada e está numa velocidade um pouco mais alta, você sente confiança em continuar na velocidade que você está, mesmo que você entre numa curva. Então assim, muda bastante, né, como a gente se comporta com o carro. Além disso, obviamente, a gente tem, né, o motor, o 2.0 turbo, que é um motor muito bom, tá com 13 cavalos a mais aí do que tem, né, no Bronco Sport, mas o torque é bem parecido. Mas independente disso, é um conjunto muito bom, né? Ou seja, a gente está falando aí que a gente consegue chegar aí a quase 180 de velocidade máxima, né, que é o que a picape permite, seria o caso, e a gente consegue acelerar de 0 a 100 aí em menos de 8 segundos. Então assim, são números bons para um carro utilitário, né? Então é bem interessante. Falando um pouco do interior do carro, que a gente tem um acabamento muito bom, é um acabamento que tem bastante plástico, mas é um acabamento bom mesmo assim. Acho que existem plásticos e plásticos, né? E no caso da Maverick, assim como no Bronco Sport, ele tem muitas peças de plástico, né? Todo o painel, por exemplo, é de plástico, mas ele tem aí uma textura, ele tem um acabamento diferente que muda bastante, né? Como a gente lida aí com o interior. Ele tem algumas texturas bem distintas, algumas que a Ford se refere aí a algo que se parece como uma pedra, né? Então a gente tem algumas coisas que são bem interessantes. O painel é o mesmo que a gente tem no Bronco Sport, então a gente tem uma tela de TFT no meio e o velocímetro e o conta-giro analógico nas extremidades e tal. A gente tem também, né, um marcador de combustível e de temperatura que fica o tempo todo na tela, e a gente pode personalizar nessa tela de TFT
para outros itens, para outras funcionalidades. Agora, no caso aqui, estou usando, né, o velocímetro digital, né, no centro da tela, mas posso colocar consumo médio, consumo instantâneo, e muda bem aí o que a gente quer. A central ela é bem posicionada, diferente do Bronco, ela tem aí alguns porta-objetos a mais, tem um na lateral e outro atrás dela aqui, que são espaços bem úteis dentro do carro que a gente tem. A gente tem duas entradas USB, uma de cada tipo aqui na dianteira, e os comandos do ar-condicionado. Outra coisa que muda bastante em relação ao Bronco é o número de porta-objetos aqui embaixo. A gente tem aí, além dos porta-objetos usuais aqui, a gente tem outros espaços aqui. Infelizmente, né, a Maverick não tem aí alguns equipamentos que, pelo preço dela, né, de 240 mil reais, a gente esperava que ela oferecesse, entre esses equipamentos, né, claramente aí o ACC adaptativo, que ela não oferece, um espelho eletrocrômico aqui dentro, né, um espelho que a gente tem que fazer aquela mudança com o dedo aqui, caso tenha um farol alto nas nossas costas. E a gente tem também aí um pouco, que é uma coisa que me incomoda, acho que vai incomodar quem é um pouco mais alto, é a altura do banco, que mesmo no ajuste mais baixo, que é o ajuste que ele está agora, ele continua muito elevado. Então, assim, para quem gosta de uma posição de pilotagem um pouco mais baixa, não é exatamente possível você conseguir isso aqui de uma maneira tão prática na picape, na Maverick. Mas apesar disso, ela tem farol automático, ela tem frenagem autônoma de emergência, então assim, ela ganha aí uma série de componentes aí que são importantes mesmo assim, mas deixou a desejar alguns outros aí que poderiam estar presentes. Como, por exemplo, também além desses que eu falei, né, o carregamento por indução, né, de smartphone, porque o espaço aqui tem para isso, e ela também não tem a integração à central multimídia, né, do celular sem fio, que seria muito interessante, facilitaria ainda mais a vida da gente que está dentro do carro. Dá uma aceleradinha aqui. Você vê como ela responde rápida, não precisei dar acelerador até o fundo e ela já me chamou aí muito rapidamente aí no torque para responder. Então isso também é um quesito muito bom aí, a gente falando, né, do sistema de tração, né, que é um sistema de tração integral com um câmbio automático. O câmbio automático aí o mesmo do Bronco Sport, né, tem obviamente alguns ajustes diferentes, né, por uma questão aí, né, de tamanho, de peso e de como entrega aí, já que a potência também é maior do que a do Bronco. Quando a gente fala aqui da posição de guiar, a posição de guiar, apesar de ser alta, ela é bem boa, porque você consegue encontrar aí o melhor ajuste para você no volante, né, tanto de altura quanto de distância, ele tem os dois ajustes, e o banco tem ajustes elétricos, o que ajuda bastante aí no conforto e na ergonomia, para encontrar a ergonomia quando você está aqui atrás do volante. Além disso, os bancos eles têm um bom ajuste, eles seguram bem aqui nas laterais, não abraçam tanto quanto eu gostaria que eles abraçassem, né, lateralmente aqui o motorista, mas ajuda bastante já ao conforto e também, né, a manter você aqui no lugar. Outra coisa que é preciso falar, né, que não dá para ignorar aqui, é o sistema de tração, mas no caso falando dos modos de condução, né? No Bronco Sport a gente tem, né, o GOAT, né, que eles chamam, que são os modos de condução, né, que é uma brincadeira com Great of the All Times, né, o melhor de todos os tempos aí, enfim, apesar de a Ford dizer que não significa isso. E aqui ela também tem os modos de condução, só que ele é ativado por um botão e ele não tem todos os modos que estão presentes no Bronco Sport. Então a gente aperta o botão que a gente tem normal, rebocar, escorregadio, lama, terra, areia e volta para o normal. Então assim, são todos os modos de condução para lidar com a entrega de tração e de torque conforme o tipo de piso em que a gente está. Então hoje a gente está aqui agora andando no asfalto, a gente não precisa obviamente do escorregadio mesmo estando chovendo, porque a gente está numa situação tranquila. Mas eu passei por uma estrada de terra para chegar aqui aonde a gente está gravando, e ali eu coloquei o escorregadio. Deu para perceber como ele mata
o acelerador para garantir que mesmo que você pise forte, a aceleração seja progressiva. Por quê? Exatamente porque no piso escorregadio você tem que ter tração e não escorregar. Então se você acelera muito rápido, você vai escorregar. Então toda a parte eletrônica do carro, ela se encarrega de cuidar disso quando você faz esses ajustes. Então isso é bem interessante, é bem bom. Acho que em termos gerais, né, a Maverick tem todas as qualidades que o Bronco oferece e também aí mais ou menos os mesmos defeitos. Então, como nessa questão do acabamento ser muito de plástico, tudo bem que lá nos Estados Unidos ela é o carro mais barato da Ford, então faz sentido porque você tem opções com roda de ferro, né, aquelas opções bem básicas mesmo para quem quer até inclusive para o trabalho a picape. Já que no Brasil ela vem como um produto premium, então quando você pensa no preço, né, aí na casa de 240 mil reais, e você tem um acabamento que é todo de plástico, mesmo que seja um plástico com um pouco mais de qualidade, você fica pensando que faltou aí, né, um pouco de esmero aí entre o acabamento, né, a qualidade do acabamento e o preço que o carro tem aqui para o mercado brasileiro. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer agora andando, né, a Ford Maverick. E aproveite e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da picape e se vocês acham que ela vai fazer sucesso. E continue nos acompanhando aqui em UOL Carros. Até mais! UOL.